A astronomia é a ciência que busca entender e explicar os fenômenos espaciais que ocorrem no nosso universo. Ela anda de mãos dadas com o nosso desenvolvimento como espécie, e isso é inegável. Mas você sabia que aqui no Brasil nós também temos a nossa própria astronomia cultural? Você sabia que as nossas tribos indígenas, assim como os demais povos do mundo, se interessaram pelo céu e buscaram o entendimento do mesmo? É isso que vamos ver hoje com o vídeo Astronomia Cultural. Mas antes, um breve resgate histórico. A astronomia geral e sua história. Podemos começar falando dos pré-históricos. Naquela época, os seres humanos usavam os seus conhecimentos astronômicos para o cultivo. Sendo assim, houve a necessidade de entender as estações do ano que surgem a partir do movimento que a Terra faz ao redor do Sol. Seguimos então para a civilização egípcia. Para esse povo, a astronomia era necessária para marcar o tempo, com relógios de sol, por exemplo. Mas os egípcios também foram os primeiros a dividir o dia em 2 períodos de 12 horas cada. O dia tendo início ao nascer e terminando ao pôr do sol, e a noite sendo marcada a partir do aparecimento das estrelas e terminando quando elas desapareciam. Esse povo já possuía um calendário com duração de 12 meses e era dividido em 3 estações: inundação, germinação dos campos e colheita. A astronomia na Grécia Antiga. Ah, sim, a Grécia, com seus pensadores que estudamos até hoje, não só na filosofia, mas também na matemática, na história e na física. São os pensadores desse período que irão começar a aplicar geometria e trigonometria na observação celeste. Dessa forma, a astronomia passa a ser um estudo que busca explicar e entender fenômenos espaciais. Dentre esses filósofos que estudaram o céu, podemos destacar Tales de Mileto, que já naquela época acreditava na Terra redonda, Pitágoras, que dizia que o espaço era dividido em 10 corpos móveis, sendo eles um foco central, a Terra, o Sol, a Lua e os 5 planetas já conhecidos na época: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. O último corpo móvel era o que ele chamava de antiterra e não podia ser visto do nosso planeta. Aristóteles, que acreditava que o universo era redondo, assim como a Terra. Ele achava que o nosso planeta estava fixo no centro do universo. Aristarco de Samos, ele foi o primeiro dos filósofos a acreditar no heliocentrismo. Por fim, temos Ptolomeu. Ele era geocentrista e criou uma das obras mais importantes para o estudo dos astros naquela época, o Almagesto, que é uma enciclopédia de aplicações da geometria na astronomia, e nele foi gravada a teoria dos movimentos planetários e também tem o registro de uma posição de mais de 1000 estrelas. Partindo agora para a astronomia na Idade Média. A astronomia dessa época tinha um propósito religioso por conta da forte influência que a Igreja Católica tinha sobre o mundo nesse momento histórico. Portanto, não houve aprofundamento científico. Por isso, as obras de Ptolomeu foram reconhecidas apenas após o século XII. Também podemos destacar a obra de Beda, escrita em 725, chamada De Temporum Ratione, onde o autor explica sobre o movimento das marés e como isso era influenciado pelas fases da Lua. No mais, os estudiosos da época não buscavam explicações científicas para os eventos astronômicos. A astronomia na Idade Moderna. A astronomia volta a ter avanços a partir do século XV, e é nesse período que surge Nicolau Copérnico, com a teoria do heliocentrismo, que revolucionou toda a compreensão do universo, dando início a uma nova era no campo da astronomia. Copérnico foi capaz até mesmo de causar um reexame na física tradicional, impactando nos estudos de Galileu, que determinaria a lei da queda de corpos pesados, até Newton, que descobriu a gravidade e criou a mecânica celeste. Etnoastronomia no Brasil. A etnoastronomia se trata da ciência que estuda os costumes de um povo e seus conhecimentos astronômicos, tendo como objetivo explorar lendas e rituais de sociedades primitivas e entender o papel da astronomia nessas comunidades. Na verdade, esse termo etnoastronomia vem sendo substituído pelo termo astronomia cultural, porque dessa forma fica mais claro qual objetivo está sendo estudado. A importância da observação do céu para os indígenas foi percebida no século XVI pelos missionários quando houve a colonização do Brasil. Foram esses missionários que reuniram mais informações sobre os povos indígenas e as suas observações celestes. Mas os primeiros estudos foram feitos no início do século XIX, pelo estudioso Flinders Petrie, que tinha o objetivo de estudar os alinhamentos astronômicos em sítios arqueológicos. No Brasil, dependendo da região, temos um entendimento celeste diferente, variando entre cada tribo.
cada uma tendo sua própria explicação e interpretação do céu. Os conhecimentos celestes eram usados no dia a dia, e a observação do céu era importante para a agricultura, auxiliando os indígenas a saberem qual a melhor época para plantar e o que deveria ser plantado. Por volta do século XVII, 2 franceses escreveram uma obra sobre a tribo indígena dos Tupinambás do Maranhão, onde diziam que os Tupinambás conheciam a maior parte das estrelas do hemisfério, e segundo sua tradição, o céu era chamado de Ewak, o sol de Coaraçu, a lua de Iaceú, e de maneira geral as outras estrelas eram chamadas de Iaceú-Tatá. Existem outras nomenclaturas feitas por eles de planetas, dentre eles o planeta Vênus, que era chamado de Iaceú-Tatá-Oué, por conta do seu brilho. Esses mesmos franceses descreveram que os povos da tribo Guarani têm um sistema semelhante ao usado pelos Tupinambás. Existem vários mitos que andam por trás da astronomia cultural. Dentre eles, destacam-se os mitos que envolvem o Sol e a Lua. Para os povos tupi, as fases da Lua estão correlacionadas com o clima, flora e fauna. Constelações dos povos indígenas do Paraná. Com as constelações, as tribos indígenas supõem o melhor momento para plantar, colher, caçar, engravidar e etc. De acordo com o povo tupi-guarani, existem 4 constelações que indicam o melhor momento para fazer os seus trabalhos, sendo elas a constelação da Ema, a constelação do Homem Velho, a constelação da Anta do Norte e a constelação do Veado. A constelação da Ema aparece na segunda quinzena de junho, do lado leste, podendo ser observada entre as constelações de Cruzeiro do Sul e de Escorpião. Ela representa o início do inverno para as tribos do sul, e nas tribos do norte significa o estado de seca. A constelação do Homem Velho aparece na segunda quinzena de dezembro, no lado leste. Está localizada entre as constelações ocidentais de Touro e Órion. Esta constelação representa o início do verão. A constelação da Anta do Norte pode ser vista na segunda quinzena de setembro e representa a chegada da primavera. Ela está limitada às constelações ocidentais de Cisne e Cassiopéia. A constelação do Veado pode ser encontrada na segunda quinzena de março, podendo ser vista no lado leste, e ela representa a chegada do outono, sendo limitada pelas constelações ocidentais de Vela e Cruzeiro do Sul. Você tinha ideia que existiam tantos conhecimentos astronômicos dos nossos indígenas a serem compartilhados? Já imaginou quantas possibilidades de interpretar o céu podem haver ao redor do globo que nós ainda não conhecemos? Definitivamente, nossa astronomia cultural é única, assim como todo o conhecimento acumulado que esses povos têm. Aproveitem as observações do céu. Tchau, tchau!